Todos e a todas, bem-vindo à mesa, os nossos convidados, vereadora Carla, que também compõe a nossa Comissão da Saúde e também da Educação. E esse requerimento, ele foi uma solicitação da vereadora Carla, certo, Carla? É o nosso requerimento número 410 de 2023, que requer a realização de reunião ampliada no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em conjunto com a Comissão da Saúde e a Comissão do Meio Ambiente, a fim de discutir sobre a desamiantagem no município de Florianópolis. A vereadora que subscreve, a vereadora Carla, enquanto presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, na forma regimental, requer a realização da reunião ampliada no âmbito da SECD, em conjunto com a Comissão da Saúde e Comissão do Meio Ambiente, a fim de fazer essa discussão. Eu gostaria até de estar mais presente, mas infelizmente acabaram agendando para mim, Carla, uma outra situação, uma outra reunião que é lá no governo do estado. Eu vou precisar me ausentar, mas eu quero já deixar aqui estendido a você, enquanto presidente da Comissão da Educação e membro da nossa Comissão de Saúde, que mais do que nunca isso é algo extremamente importante, né? E que a gente se coloca à disposição para construir o que for preciso para a gente poder fazer esse trabalho, por assim dizer, de uma forma mais segura, né? Porque é altamente perigoso, né? A gente tem uma noção disso, e que a gente possa trabalhar de uma forma segura, tanto a retirada desse material e substituição, enfim, no que for preciso. Tá bom, minha querida? Muito obrigada. Eu que agradeço, Pri. Boa atividade. Obrigada também pelo espaço junto à Comissão de Saúde. A Pri preside a Comissão de Saúde, né? Então, é uma reunião que vai ficar registrada com ata nas duas comissões. Vou chamar a Camila para sentar mais aqui. E quero convidar para compor a mesa aqui comigo também, conosco, porque também vai fazer uma fala para nós, o senhor Arthur, representando a Fundacentro. Se quiser sentar aqui, que fica mais fácil depois porque tem um slide depois, é isso, né? Certo. Então, pessoal, eu quero agradecer às pessoas interessadas que vieram. Eu entendo que essa é uma reunião extremamente técnica, né, Valéria, que nos procurou há mais tempo para tratar sobre o tema da desamiantagem, na lógica de que nós temos no município de Florianópolis, desde 2019, uma legislação que trata sobre isso, e aí aqui a gente fez questão de convidar representações tanto da Secretaria de Educação, e está aqui a Vivian pelo setor de obras da Secretaria de Educação, e também da Secretaria de Saúde, e representa aqui a Vigilância de Saúde do Trabalhador, a Camila, para que a gente possa colocar em prática várias questões que a legislação municipal estabelece. Eu sei que o Arthur vai nos trazer uma fala técnica nesse sentido, mas acho que é importante ficar registrado aqui nos autos da casa. Já teve um espaço na Comissão de Educação em que muitas coisas foram faladas, mas a legislação municipal, que é a Lei 10.607 de 2019, ela estabelece uma série de regramentos para o município, né? Desde a constituição de um inventário do amianto na cidade, até normas para a sua remoção, armazenamento, descarte, um cronograma sobre isso, e normas, inclusive, que envolvem as autorizações de novas construções, reformas, né, toda essa ampliação, enfim, alvarás que tem a ver com esse tipo de situação de construções e obras na nossa cidade. É bem verdade que a lei municipal ela é de 11 de setembro de 2019. Quis o destino que menos de 6 meses depois nós adentrássemos num período bastante controverso do globo, né, que foi a pandemia,
e essa lei ficou sem uma regulamentação objetiva. E ela tinha prazos a serem cumpridos, por exemplo, que esse inventário fosse estabelecido em até 4 anos da sua existência. Né? Já se passaram mais de 4 anos, né? Então 4 anos e meio aí da legislação, e por vários motivos, inclusive a questão da pandemia, isso não foi cumprido até o momento. Depois da reunião que nós tivemos com a Fundacentro, né, que tem sido uma parceira, tem se dedicado integralmente sobre toda a questão que envolve a pesquisa da saúde do trabalho, está vinculada ao Ministério do Trabalho e foi parceira na construção da legislação municipal, inclusive. Né? Nós encaminhamos alguns questionamentos para a Prefeitura, né, para vários setores que aqui a lei está vinculada, digamos assim, e tivemos algumas respostas. Eu acho que nós repassamos à Fundacentro as respostas oficialmente, podemos passar também para a vigilância e quem quiser deixar disponibilizado, mas eu queria só fazer uma breve leitura sobre algumas respostas que foram dadas para ficar registrado também, né? Então, nós questionamos, por exemplo, de que no parágrafo 1º e 2º da legislação se prevê um prazo de 1 ano para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura publicize esse inventário, e o inventário, né, do amianto na cidade, e a gente questionou se esse inventário estava sendo executado, feito ou não. A Secretaria Municipal de Educação nos respondeu que o inventário estava sendo elaborado com prazo final para o início de 2024. Né? A resposta oficial foi essa. A Secretaria Municipal de Transporte não respondeu sobre o inventário, informou que a Secretaria não utiliza amianto em nenhuma das obras que faz, inclusive nas obras de revitalização das praças e espaços públicos. E também nas dependências da SMTI não existiria uso de amianto. O Departamento de Obras e Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Saúde respondeu que o setor não possui um relatório inventariando a possível existência de amianto nas unidades de saúde e demais estruturas de apoio, destacando que nos anos recentes, diz eles, né, desenvolvemos diversas melhorias em todas as unidades, onde a utilização das coberturas das mesmas sempre foi diretriz principal por conta da patologia existente. Tanto nessas intervenções quanto nas obras de novas unidades, nunca foi utilizado material. Ok, disse que nunca é utilizado nas reformas, até porque ele já nem mais é comercializado mesmo, mas não se fala sobre como o descarte dessas reformas está acontecendo por parte da própria secretaria. A respeito da questão específica do inventário, nós, enquanto Comissão de Educação, junto com a Fundacentro, foi elaborado um questionário encaminhado para todas as unidades, mas o fato de nós, enquanto Legislativo, não termos um poder, né, de impor, digamos assim, que as secretarias ou que as escolas respondam a nós, a Secretaria de Educação é que tem essa competência, nós não tivemos um retorno desejado desses questionários, né? Nós questionamos também sobre o parágrafo 2º da lei, que determina que os editais de compra de materiais construtivos apresentem de forma clara a especificação dos materiais que sejam sem amiantos. A Secretaria de Educação respondeu que sim, que desde 2007, ou 2017, porque está escrito 27 aqui, que nós não estamos lá ainda. Todas as obras não possuem amianto em seus materiais, então acho que é desde 2017. O caput do artigo 3º da lei prevê que haja a substituição definitiva dos produtos em uso ou instalados que contenha, né, fibras de amianto, etc. e tal. Diante disso, questionamos a Prefeitura como ela vem atuando para garantir a proibição da exposição humana a poeiras do amianto. A Secretaria Municipal de Educação respondeu apenas que a retirada desses materiais é realizada com cuidados necessários à não exposição humana contaminante. E o Departamento de Obras respondeu que não possuímos o registro de obras executadas nos últimos anos onde existe a presença de amianto.
Conforme já exposto anteriormente, a utilização do material sem a presença de fibra já é uma conduta do setor, mais uma vez pensando nos novos materiais e nunca nos antigos, né? O que fica nítido que não existe um protocolo, né? Um protocolo de descarte, um protocolo de uso, de manuseio, etc. Eu estou lendo aqui as perguntas e as respostas, né? A gente também fez um questionamento considerando o parágrafo 3º da lei, que diz sobre a destinação final dos resíduos e entulhos que contêm amianto. Questionamos se a prefeitura, quais são os lugares exatos em Florianópolis de destinação dos resíduos e entulhos que contêm amianto. A Secretaria Municipal de Educação foi a única que respondeu que os materiais com amianto já retirados são encaminhados à CONCAP, segundo critérios estabelecidos. Nós sabemos, né, por vistoria in loco, por relatos, por relatório da própria Fundacentro, que o descarte junto à CONCAP, não por culpa dos trabalhadores, mas por falta de orientação, é feito num local a céu aberto, né, com as fibras expostas ao conjunto dos trabalhadores e também ao conjunto da localidade. Os caminhões passam por cima dos entulhos e tudo mais, e isso a gente sabe que é uma fibra muito pequena, muito nanofibra, né, que se espalha pelo ar para todo esse conjunto. Então, eu pincelei aqui algumas respostas sobre 3 pontos principais que foram questionados. Nem todas as secretarias responderam. Agradeço à Secretaria de Educação, que foi a que respondeu as 3 perguntas, né, ainda que a gente precise avançar em relação ao cumprimento da legislação. E eu registro aqui a presença do ex-vereador Lino Pérez, que foi um grande propositor dessa legislação e construção coletiva, né, lá em 2019, quando ainda vereador, para que isso fosse apresentado. Então, diante disso, eu quero passar inicialmente a fala ao Arthur, da Fundacentro, para fazer essa fala mais técnica e o que trouxe para nos apresentar. Depois, na sequência, eu passo para a Camila e para a Vivian e a gente abre para quem quiser se manifestar. Tá bom? De 10 a 15 minutos, se ficar nos 13 minutos, melhor ainda. Eu vou ficar aqui na frente e fica mais fácil. Pessoal, então, boa tarde. Quero inicialmente agradecer à Câmara de Vereadores por trazer esse tema do amianto, da desamiantagem, aqui para ser discutido. Eu acho que nós vamos ter alguns pontos de reflexão importantes. Meu nome é Arthur Moreira, eu sou pesquisador da Fundacentro. Eu participo de um grupo de pesquisadores de um projeto sobre desamiantagem, já há alguns anos. Nós tivemos avanços grandes, nós fizemos um guia sobre desamiantagem, todo passo a passo, como fazer corretamente, tecnicamente, a retirada do amianto. Então isso já está pronto, a gente já avançou. A gente fez também contato com pesquisadores nacionais e internacionais de diversos países. Polônia, Portugal, Itália, Estados Unidos. A gente conseguiu muita gente e a gente descobriu como que está sendo a desamiantagem lá, para a gente não cometer o mesmo erro aqui. Eles estão muito na nossa frente. Quem já viu aqueles programas de reforma que tem na televisão, Irmãos à Obra e entre outros, né? Eu não sei se vocês já pegaram algum caso onde eles encontram amianto. O que eles fazem? Para tudo, vem uma equipe especializada, corretamente vestida, com roupa adequada, com luva, com bota, com máscara, com óculos, tudo certinho, isolam completamente aquela área, retiram todo o amianto, não jogam na CONCAP deles, eles colocam em recipientes adequados, levam em veículos adequados a um aterro de classe para aquele tipo de produto. Depois, eles aspiram tudo aquele pó que tem,
E no final, eles avaliam o ambiente para ver quantas partículas por metro cúbico tem naquele local. Depois disso, aí a gente tem a garantia de que o ambiente está salubre. Aí libera para o trabalho. Como que a gente faz no Brasil? Aqui tem uma foto, né? E essa foto foi tirada por um colega da Fundacentro, Daniel, e ela é bem interessante, né? Pelo tema que a gente está tratando aqui. Retirada do amianto, desamiantagem. Nós podemos ver telhas quebradas na Praça 15, que é um cartão postal aqui de Florianópolis, né? Então essa foto aqui eu acho que ela mostra bem o nosso problema. E o tamanho... Não, é antiga, mas... Não é hoje não. A gente resgatou. A gente resgatou porque ela tem tudo a ver com o tema aqui nosso, né? Então, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado. O que está acontecendo? Esse container, ele tem um monte de telhas quebradas. Na hora que você quebra, você esmaga, você fura, ele solta partículas e o vento está passando e as pessoas estão inalando esse amianto. Com todos os problemas decorrentes do amianto ao longo da vida. Não dá para ser assim. Isso aqui é um exemplo do que não pode ser feito. Eu queria falar de dois, principalmente do artigo 1º e do artigo 2º da lei. E eu vou trazer 2 casos, ok? O primeiro caso é um caso particular, que aconteceu comigo. Eu moro aqui no centro da cidade, e como todo bom centro de cidade, as construtoras estão comprando os terrenos e demolindo as casas para fazer prédios, que é normal, né? É o movimento natural da cidade. Eu moro... Opa, cadê o... Tá aqui. Eu moro aqui, ó. Essa casinha azul aqui. E essa casa, esse terreno aqui, na verdade, todo esse terreno... Deixa eu botar para cá. Todo esse terreno aqui, ó, foi comprado pela construtora. Isso aqui já tinha sido comprado. Essa foto é velha. Isso aqui já não tem mais nada, tá? E outros para frente não tem mais nada. Eles compraram esses 2. Não sei se vocês reparam, mas isso aqui é telha de fibrocimento. Eu moro nesse endereço há 54 anos. Então eu posso afirmar a data que foi feita a reforma nessa casa. Foi final da década de 80 e início da década de 90. A época, o período. Ou seja, na época, todas as telhas continham amianto. Sem exceção. Aí a gente observando, o que nós temos aqui? Aqui é a demolição lá, acabou dando um problema, caiu material para o meu lado. Aí eu tirei uma foto aqui, o rapaz estava limpando. Estão vendo que a telha aqui está solta? O que é isso? Normalmente as construtoras, quando elas compram uma casa, elas permitem que o morador recolha tudo que ele quiser. Ele pode levar porta, pode levar janela, pode levar a fiação, pode levar o que ele quiser. E esse morador, ele resolveu levar o madeiramento. Porque casa antiga, então aquelas madeiras nobres, madeira de demolição, vale bastante dinheiro, tal, ele retirou. Só que na hora que ele retirou, ele se expôs, os trabalhadores que retiraram se expuseram ao amianto e depois ficou dessa forma. Então, uma outra coisa seria, eu não sei se tem alguém do Sinduscom aqui. Não? Seria interessante o Sindicato da Indústria da Construção fazer uma campanha para que as construtoras, quando adquirisse uma casa, um imóvel que tivesse telha de amianto, não permitisse a retirada do madeiramento. Evita problema, né? Aí o que eles fizeram? Como é que eles demoliram essa parede aqui? Meteram a pá carregadeira, aquela máquina grandona que tem aquela pá, meteram a pá e foram demolindo parede, desceu telha, aquilo ficava tudo misturado, recolhia aquilo, jogava dentro de um caminhão e levava para algum aterro. Alguém que aceitava aterro de construção civil. Resultado dessa coisa toda. Eu respirei amianto, minha família respirou amianto, meus vizinhos respiraram amianto, os trabalhadores dessa empreitada
respirar amianto, os transportadores do material respirar amianto, quem estava nesse local onde eles depositaram respirar amianto, e todo mundo que passou na rua respirou amianto. Essa foi a consequência de um negócio mal feito. Naturalmente que eu não vou falar nome de empresa, porque o objetivo não é punir a empresa. O objetivo é alertar para um problema grave. As demolições têm que ser melhor pensadas. Existe técnica para resolver isso aqui e não ter risco? Tem. Tem. Depois eu vou mostrar um pedacinho do nosso livro. Ali mostra direitinho como fazer. Aí eu fui atrás, primeiro da legislação, né? Vamos ver o que diz a lei. Quando se falou, vereadora, quando se falou em 2017, é porque tem uma lei estadual lá de 2017 que já não permitia o uso de produtos contendo amianto. Em 2019, se colocou essa questão de não usar produtos que contêm amianto, mas ampliou em reforma, ou seja, a demolição está encaixada aqui. E aí, eles até avançaram, o legislador aqui avançou, num termo de responsabilidade técnica. Observa. A pessoa declara, né, sob as penas da lei e tal, que o estabelecimento situado na rua XXX não possui, não são utilizados materiais ou artefatos que contêm qualquer tipo de amianto ou asbesto. Olha o que está em vermelho aqui, que bonitinho. Estando desde já ciente de que, no caso de demolição ou substituição de materiais que contenham tais elementos, deverão ser atendidas as normas de técnicas de proteção e preservação da saúde do trabalhador e do meio ambiente. Observem que o foi inteligente, ele botou aqui a questão da demolição e da reforma, porque aonde vai ter amianto? Não é no material que vai ser comprado na loja de material de construção. É proibido desde 2017, como a gente viu, não tem mais. Agora é o manuseio daquilo que já está posto. Seja na reforma, seja numa demolição. Então é isso que a gente tem que trabalhar. E aí, para meu espanto, eu pensei, não, a prefeitura deve estar exigindo um termo de negativa de amianto em algum local, não é? Aí eu entrei botei esse termo, esse nome, né? Inexistência de amianto, prefeitura e tal, e consegui entrar lá na página e estava essa declaração. A gente viu o que estava escrito no anexo. Agora vamos olhar o que está escrito na declaração que a prefeitura exige hoje. A pessoa tal, residente no local, tal, declara sob as penas da lei, que está ciente da lei 10.607, aí explica o que é a lei, e que a execução da referida obra não usará nenhum dos produtos descritos acima e que fazem referência à lei 10.607. Ou seja, ele está dizendo que não vai usar material contendo amianto. Está chovendo no molhado. Por que houve essa mudança? O que aconteceu lá na Secretaria de Obras? Não sei. Né? Por que eles mudaram, não mantiveram o que estava no anexo da lei? Isso aqui não induz a pessoa a achar que ela está certinha? Eu vou demolir, mas eu não vou comprar nenhum material com contaminamento. Então eu estou bem. Estou dentro da lei. Não tem para vender. A menos que ela compre uma coisa chinesa, mas é exceção da exceção da exceção. Entenderam o problema? Talvez possa ter uma ação do Legislativo cobrando da Prefeitura que esse termo seja redigido de forma diferente. E já tem o modelinho. É só copiar do que está no anexo da norma. Da lei, desculpa. Do jeito que está ali, está perfeito. Porque, às vezes, a pessoa pode ser induzida ao erro por conta disso aqui. Então, como proposta, uma primeira proposta, é que se avalie com a prefeitura para ver o que aconteceu. Que tipo de ruído aconteceu nesse meio tempo.
O outro caso, deixa eu ver se tem aqui. Opa, desculpa. Volta. Está aqui. O outro caso é do artigo 2º, que diz que os prédios públicos a prefeitura deveria fazer o levantamento das edificações e depois fazer, naquilo que tivesse amianto, fazer a reforma conforme as normas técnicas adequadas. Esse caso também é um caso que nós participamos. A Fundacentro esse aqui é um colégio lá de Santo Antônio, de Lisboa, e nós fomos em dezembro. Início de dezembro, nós fizemos uma visita nesse colégio. Né? Ele estava fazendo uma reforma grande, e precisava mesmo. Esses calhetões aqui são calhetões lá da década de 70, né? Esses calhetões aqui precisavam ser trocados. Já estavam muito velhos, tal, e era bom para as crianças também, um calor danado, né? Amianto, fibrocimento, tal. Então, ele estava fazendo a reforma. A gente explicou nesse colégio o propósito da visita, que era a questão do amianto, que a gente já tinha um acúmulo de informações grande sobre a desamiantagem, sobre como fazer, e que a gente poderia ajudar a fazer o projeto de desamiantagem aqui no colégio. Isso foi início de dezembro. Depois, ao longo de dezembro, eu lembro que nós fomos, o grupo foi mais algumas vezes, depois teve uma vez que eu fui sozinho, aí a gente conversou com uma engenheira da Secretaria de Educação, eu conversei com o dono da empreiteira que estava fazendo a reforma, e aí passou a virada de ano, e aí eu fui olhar até no WhatsApp, no dia 8 de janeiro, eu fiz contato com a engenheira da prefeitura, e aí parece que ela é contratada, estava renovando a contratação, algo nesse sentido, e ela me passou o telefone do engenheiro, do construtor, né, do dono da construtora. Eu falei com ele, e até está escrito lá no meu WhatsApp, estou à disposição, podemos sentar, fazer o projeto juntos, a gente vai te ajudar, não tem problema nenhum e tal. Isso no dia 10. Aí no dia 18 eu recebo uma mensagem da engenheira. A retirada da telha vai começar hoje. Aí o que eu fiz? Não fui. Porque o meu objetivo não era ver retirar a telha. Já vi isso 1 milhão de vezes. Meu objetivo era ajudar a fazer o projeto. Era ajudar a empresa a fazer uma desamiantagem adequada. É colocar esse nosso conhecimento adquirido do grupo em uma prática. Então foi uma certa decepção. Uma certa decepção porque a gente tentou ajudar e não conseguiu. Em relação a essa parte, eu acho estranho se passarem 5 anos e não se conseguir fazer um levantamento dos telhados com amianto ou das caixas d'água com amianto. E como sugestão, se for para fazer levantamento, não façam questionário para diretor de escola ou para questionário para diretor de qualquer órgão aí da administração. Peguem um profissional da área de engenharia e essa pessoa fará o acompanhamento e irá em cada um dos locais. Precisa ter esse olhar técnico. Em Portugal, eles usaram essa estratégia de mandar questionário, não deu certo. A informação veio completamente truncada. É mais fácil pegar um grupo técnico, ou uma pessoa, pode ser também, talvez até a gente possa ajudar, enquanto Fundacentro, na discussão do que fazer, e essa pessoa se dedicar, não sei, um mês termina essa verificação. Não é uma coisa tão complexa. Não tem tanto prédio, a gente não está no estado de São Paulo. A gente está em Florianópolis, não são tantos edifícios assim. É possível fazer. Porque você não resolve um problema sem conhecer o problema. E hoje o município não sabe qual é o problema.
Não sabe quantos telhados são de amianto. Então precisa tocar o dedo nessa ferida e resolver isso rápido. E depois disso começar a trabalhar num planejamento adequado. E o que eu chamo de planejamento adequado? Aqui é só uma fotinho lá do estado das telhas. Esse é o livro que a gente fez. Guia de desamiantagem. Aqui mostra a indumentária do trabalhador para retirar essas telhas. Aqui mostra a questão de queda de altura. Planejamento, sabe? Você não consegue fazer segurança do trabalho sem conhecer o trabalho. Você tem que pensar. Cada obra vai ter um procedimento, talvez, específico. Por isso você precisa saber cada prédio que tem telhado de amianto e para cada prédio fazer um projeto diferente. Aí você consegue fazer a coisa direito. Olha a indumentária da pessoa. Nós temos que evitar que essa pessoa respire o amianto. Por que lá fora tem toda uma série de cuidados, aqui no Brasil tem que ser a coisa esculhambada? Será que o amianto deles é diferente do nosso? Ou será que o pulmão nosso é melhor do que o deles? Tem que pensar nisso, né? A questão também da higienização do trabalhador. Isso aqui saiu da nossa cabeça? Não. Isso aqui está em conformidade com as melhores técnicas internacionais. A gente tem que aplicar isso aqui. E nós temos uma oportunidade de transformar Florianópolis numa capital destacada no combate ao amianto. Daqui a pouco outra capital inventa isso e sai na nossa frente. A gente tem todas as ferramentas, é só fazer direitinho. 3 minutos. Tá bom. Não, já estou fechando. E aí, como última sugestão, no caso lá do alvará de demolição, como sugestão, talvez o que possa ser feito é, primeiro, modificar aquele termo que tá hoje da prefeitura que não está correto. Depois, quando a pessoa entrar no site, ele receber um PDF explicando o que é o amianto, como que faz. Sabe, um passo a passo. Um passo a passo. Se a prefeitura quiser, eu acho que a gente pode ajudar. Não tem problema nenhum. O grupo ajuda. A gente faz um PDF direitinho, porque a informação ainda é muito pouca. Então as pessoas vão receber essa informação correta, elas vão conseguir fazer um pouco melhor. Está faltando informação. Então, como sugestão, adequar esse termo de não existência de amianto e fazer um documento, uma apostila, que seja, um folheto que dê o passo a passo. O que é o amianto? Por que você tem que tomar cuidado com o amianto? O que você tem que fazer? Você tem que, lógico, tem que ter atrás disso aqui um profissional legalmente habilitado, atrás desse projeto. Enfim, tentar melhorar isso. Nós temos todas as condições, nós temos todas as ferramentas, nós temos aí uma informação, uma boa técnica, só falta, talvez, a vontade, né, das partes para resolver isso. Tá bom? Então, com isso, obrigado. Ah, tá, outra coisa, só, desculpa. O livro ainda explica como armazenar, como identificar e aonde que vai onde ele vai ser levado. Não pode ser qualquer aterro. Em Santa Catarina só tem 2 aterros que aceitam amianto. Então a gente tem que pensar nisso, tem que organizar essas coisas todas. Tá bom? E com isso, fechou. Obrigado, gente. Obrigada, Arthur. Quero registrar aqui, não tinha registrado antes, que é importante os convidados saberem. Está presente também a assessoria do vereador Renato, aqui, que compõe a comissão de saúde também. Passou por aqui o vereador Afrânio, o setor de engenharia aqui da casa também presente. E chegou agora há pouco representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Então, acho que é importante fazer esse registro, Daiana, Karine e Jefferson. Eu vou passar por até 5 minutos para a Camila, depois para a Vivian. Boa tarde para todos e todas. Queria agradecer o convite da Carla por essa oportunidade da gente estar aqui, enfim, abrindo o diálogo.
E, assim, dentro da ótica da Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem muito trabalho a fazer, né? Não é só a questão de fazer o inventário sobre os locais, né, os centros de saúde, né, com amianto, mas é a gente pensar como é que está sendo a proteção dos trabalhadores, né, que vão estar fazendo a remoção desse material de todos os locais do município. E o amianto, ele coloca uma necessidade de vigilância da saúde desses trabalhadores, né? A gente tem, assim, trabalhador que foi exposto à fibra de amianto, né? Ele deve ser monitorado durante 30 anos. Então, a gente tem o desafio de pensar numa política municipal, né, de vigilância à população exposta a amianto, que é uma política de longo prazo, né? Então, isso, para funcionar e para dar certo, tem que ser construída por várias mãos, né, com vários atores, para a gente conseguir realmente dar cabo disso. Tem algumas coisas que eu acho que a gente pode já se comprometer aqui com a comissão que a gente vai fazer, que é a inspeção sobre as condições dos trabalhadores na CONCAP, né, que estão lidando com esse material, nos postos que fazem coleta. São 7 locais no município que fazem essa coleta. A gente pode estar fazendo a inspeção para ver como é que está a condição de trabalho dessas pessoas, assim, e também fazer o levantamento do que a gente tem de óbito já no município relacionado ao amianto, né? A gente sabe que tem algumas doenças que são específicas do contato com a fibra do amianto, né? Acho que a mais importante é o mesotelioma, que é um tipo de câncer que é relativamente raro e que ele decorre da contaminação com amianto, né? Frequentemente é desenvolvido por profissionais que trabalham com amianto, mas também podem ser as pessoas que convivem com essas pessoas. Então, às vezes, a mulher, a dona de casa que lavava a roupa do marido, né? Ou a filha, as crianças, os filhos ou filhas daquele trabalhador da construção civil, que às vezes morreu por outra coisa, mas, enfim, a família entrou em contato com essas fibras. Então, a gente pode trazer também, enfim, para a discussão essas informações, para a gente começar realmente a dimensionar qual que é o tamanho do problema no município, né? E aí a gente, enfim, dentro da secretaria também, em outros órgãos, vai procurar, enfim, parceiros para a gente pensar nessa política de acompanhamento, né, à população ao longo do tempo. Eu acho que a gente tem uma vantagem, né, em relação a 2019, quando o Lino começou a discussão, que é todo o trabalho que a Fundacentro fez. Então, acho que esse guia de desamiantagem já dá, enfim, norte do que a gente tem feito. E a gente tem também uma publicação do ano passado do Ministério da Saúde, que começa a falar sobre a estruturação de redes e de ações e serviços de saúde para atenção integral à população exposta ao amianto, né? Então, assim, a gente tem um norte teórico, né? A gente só precisa agora realmente pensar e organizar como é que vai ser o nosso trabalho. Obrigada, Camila. Antes de passar para a Vivian, só porque fiquei aqui com uma dúvida talvez sobre esse comprometimento, acho que é ótimo as 3 questões que tu traz, as 2 questões que tu traz. Se esse levantamento de óbito a gente pode fazer por período também, assim, para a gente ter porque eu imagino que são patologias que levam a óbitos somáticas, né? Se expõe a, sei lá, tanto tempo atrás e só depois que isso se manifesta. Mas até porque nós temos datas de legislação, né, de 10 anos quase, né? Então acho que para a gente ter, se tivesse levantamento por período. E se poderia competir a vigilância da saúde do trabalhador, de alguma forma acompanhar as reformas da própria Secretaria de Saúde. Quando, por exemplo, vou reformar uma unidade básica de saúde, para saber se essa desamiantagem está acontecendo dentro do protocolo. Poderia ser? Feito. Então tá, ótimo. Vivian, obrigada de novo pela presença. Acho que não tá. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Vivian, sou arquiteta, trabalho na Secretaria Municipal de Educação. Agradeço o convite da vereadora. Represento aqui a secretária Fabrícia. Na verdade, quem viria seria a arquiteta Gabriela, teve um problema de saúde agora de última hora e eu estou a representando.
Inicialmente, quero agradecer o trabalho da Fundacentro sobre a conscientização. Na verdade, se ouve da toxicidade do amianto, mas não de todas as questões pertinentes ao trabalho, como tem que ser o manuseio, o descarte, enfim. Sobre as ações da Secretaria, então, a gente havia falado inicialmente que iria apresentar esse inventário no começo do ano. Houve um atraso, só falar um pouco sobre a equipe, né? A equipe da parte de obras ela é bem enxuta, então são 3 arquitetas e 2 engenheiros para 124 escolas, considerando que são escolas e creches, a urgência de atendimento ela é inerente, né? Houve muitos casos de chuva, de estelhamentos no ano passado, então atrasou um pouco os trabalhos, mas a gente está finalizando esse inventário. Também ressaltar que com o investimento do BID, a gente fez algumas reuniões, o BID ele exige alinhamento com a política ESG, e das pautas é em relação ao amianto, então as reformas da Secretaria com o recurso do BID tem que ser alinhada nessas questões, quando, na verdade, a gente trabalha junto com o BID, também com a empresa projetista. Quando a empresa projetista encaminhar o termo de referência, ele é remetido ao BID para uma análise, bem como as obras de reformas fora o recurso do BID. Acho que, por enquanto é isso. A gente coloca também à disposição da Fundacentro, ou qualquer órgão que queira fazer uma parceria, enfim, apresentar. O manual da Fundacentro ele é bem explicativo, né, no sentido de fazer o descarte sobre a obra apresentada, a escola Paulo Fontes. Foi feito o descarte por uma empresa contratada pela empresa que realizou a obra. O descarte, inclusive, eles não conseguiram fazer o descarte aqui na cidade, foi remetido para outra cidade, foi acompanhado pela fiscal, tem até uma comprovação que a empresa fez, enfim. Teve até que fazer uma questão nesse sentido. E, novamente, agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Obrigada, Vivian. Também tenho 2 pontos rápidos assim, sobre a sua fala. Se existe um prazo novo para esse inventário, que a gente pode ter esperanças, e sobre a questão das reformas, né, da Secretaria de Educação. A gente sabe que existem 2 cenários hoje com as unidades educacionais. Algumas construções novas, que vão estar livres de amianto, reformas de prédios mais antigos e daí prédios próprios. E a gente sabe também que existe locação de prédios para alguma unidade se estabelecer. E daí se a gente poderia ter um comprometimento da Secretaria no sentido de que não sejam locados prédios com amianto, dentro de um protocolo de locação mesmo, né? Porque muitas vezes, assim, eu como presidente da Comissão de Educação, visito muitas unidades, existem disparidades na rede, a gente sabe, né? E algumas delas bastante precárias, assim, né? Então, se a gente poderia comprometer a Secretaria nesse sentido, assim, em não sendo próprio, se as locações, pode ter algum termo que fixe, né, a não locação em prédios com amianto. Como que a gente poderia construir isso? É uma sugestão bem interessante, né? Eu não havia pensado, de repente, colocar no próprio contrato de locação, né, o comprometimento do locatário em afirmar que não há amianto na edificação. Então, eu vou levar isso para a secretária, de fato, é bem interessante. Sobre o novo prazo, a gente pensa que até julho a gente tenha esse inventário finalizado das 124 unidades próprias ou locadas, né? Obrigada, Vivian. Eu abro agora para as pessoas que estão aqui presentes, quiserem se manifestar. A gente tem um tempo considerável ainda de reunião, que daria para a gente ouvir sugestões, propostas, né, elementos aqui a serem colocados, seja pela prefeitura, por outras pessoas, por órgãos, enfim. Está aberta a palavra. Mas só um de cada vez, porque a gente só tem um microfone ali. Falar, Valéria. Mas aí teria que falar ali, por até 3 minutos. Porque daí, depois que um fala, aí a galera se anima, quebra o gelo, sabe? É uma coisa...
Tem que ligar a luzinha aí embaixo. Aqui? Ah, tá. Aí, foi. 3 minutos. Bom, então só primeiro agradecer essa oportunidade, parabenizar a esse empenho, né, da vereadora Carla, agradecer ressaltar a importância, né, da presença também do professor Lino, que trouxe toda essa discussão e que tem acompanhado todo o trabalho que a gente tem tentado fazer no sentido de promover, assim, apoiar que seja feita o cumprimento da lei da forma segura. A gente parabenizou a lei é importante e a gente deseja contribuir, né, para que isso seja levado adiante em condições seguras para a população e para os trabalhadores, né. Eu queria destacar uma questão. Quando nós fomos lá na Escola Paulo Fontes, a gente foi bem recebido, havia uma perspectiva assim, de apoiar, e nós tínhamos a esperança e a expectativa de ser como um caso de sucesso que pudesse ser replicado e registrado para que outras obras viessem a ser executadas com o mínimo de qualidade, dentro das boas práticas. Então, criou-se ali uma expectativa. Nós fomos acompanhados da Fernanda Janazzi, que, para quem conhece a questão da luta pelo banimento do amianto no Brasil, ela é a referência nacional de maior referência que nós temos, não é a única, mas é a maior referência que nós temos no Brasil, a Fernanda Janazzi, ex-auditora fiscal, né, do Ministério do Trabalho, também aqui como o colega do Pedro, né, que é o chefe aqui da secretaria, dos auditores aqui de Santa Catarina, e a engenheira Carmen Lima, de Portugal. Ela veio ao Brasil justamente querendo compartilhar a experiência de Portugal, que tem problemas, como o Arthur falou. Nós também apoiamos a ideia de fazer o questionamento junto às escolas, porque eu queria trazer uma questão assim, que a gente precisa, ao mesmo tempo, tem uma complexidade que é dos especialistas, mas a gente também precisa ajudar a população, as pessoas, a se apropriarem de alguma forma do conhecimento, né? Então, eles não vão virar especialistas em amianto. Então, assim, tem muita coisa para a gente discutir aqui. E aí eu quero só dizer que não foi possível, né? Havia uma pressa também, uma necessidade de concluir a obra. A professora Beth, que nos recebeu, a diretora, ela nos recebeu muito bem, quero registrar isso, mas, ao mesmo tempo, ela tinha muita preocupação, e aí não foi uma responsabilidade dela, de que a obra não fosse atrasada, porque eles tinham um período letivo para iniciar. Então, eu acredito que todas essas coisas, elas contribuem também, às vezes, para a gente não ir adiante. Mas eu quero dizer e reafirmar, né, quero assim, registrar com alegria a presença do Jefferson aqui da CONCAP, que foi dos que nos recebeu quando nós fizemos a visita com a engenheira italiana, Alessia Angelini, e nós temos assim, uma rede de especialistas estrangeiros que querem apoiar, né, que o Brasil tem um bom programa de desamiantagem. Nós temos uma rede de profissionais e eu acredito que a gente consiga fazer, mas a gente precisa dialogar e se juntar. Então, eu só queria fazer uma fala nesse sentido e agradecer. Obrigada, Valéria. A gente acompanhou de perto, inclusive desde o mandato do Lino também, a questão da Paulo Fontes. Eu compreendo super a pressa da professora Beth, não só naquele momento, mas porque era uma obra prometida desde 2017, né, que a gente só conseguiu realizar ali em 2022, se eu não me engano, né, 22, 23. Poxa, ela foi sempre uma brava lutadora para que aquela reforma acontecesse. Eu queria fazer um questionamento do professor Lino aqui, aproveitando o honório saber que nós temos na sala em relação à questão do amianto, porque acompanhou tudo, mas como arquiteto também, né? Hoje, antes de vir para cá, conversava, talvez o próprio Marcinho também possa ajudar, mas conversava com o pessoal da assessoria, porque eu acho que tem elementos aqui que é uma legislação específica que o próprio professor Lino desenhou junto com o pessoal, mas se algum elemento ele pode ser regulamentado via alteração do Código de Obras, ou se não há fundamento para isso. Daí eu queria tirar essa dúvida com o senhor e também para fazer uma menção à memória dessa luta como autor da lei. Bem, boa tarde aqui a todas, todos presentes, os representantes aqui do governo municipal, cumprimento da nossa Carla Aires, né? Nossa médica Camila Boff, também, nosso estudioso especialista Arthur,
e a representante arquiteta da educação, Fundacentro, que está aqui também, né? Só quero colocar, essa situação do amianto, ela, de certa forma, ela está atrasada no Brasil. Quer dizer, ela chegou... Porque o que aconteceu? O povo, de modo geral, e o chamado Brasilite, né, é o material mais barato que tinha, a população poder ter acesso à construção e rápida. Porque o conceito dela é interessante, porque vai colocar aí que eu falo como arquiteto. Independentemente do amianto ou não, ele é o sistema modular, você tem painéis, você monta rapidamente, do que fazer telha por telha, todo encabeamento, entendeu? Uma construção tradicional. Então, é um avanço na modernização do processo da construção em direção à modulação e à pré-fabricação. Então, ele tem esse conceito interessante, que ele pode colocar em pé, você pode fazer paredes, toda a modulação é muito rápida e muito prática, porque exige pouco madeiramento. Então, e o mercado espalhou com isso aí. Então, como enfrentar isso? É igual a questão da alimentação orgânica saudável, mas você vai ver, é caríssimo. É caro, comparando o frango na esquina, enfim, quer dizer, né, que contamina, é agrotóxico, mas a população tem acesso a uma situação um pouco parecida, da intoxicação e envenenamento que está sofrendo a população, e ao mesmo tempo girar essa matriz, né, para a alimentação saudável, que ainda é cara. Então, esse é um ponto colocado do ponto de vista da arquitetura, né? Qual a pergunta mesmo que você colocou, vereadora? Se alguma parte da regulamentação da lei pode ser construída a partir da alteração do Código de Obras. Tem que mexer no Código de Obras. O Código de Obras foi desmontado, né? 30% dele eles derrubaram, né? Vocês sabem disso. Na lei, depois foi em 2017, 2018, não lembro, a lei ali. Agora, hoje de tarde, vai ser discutido o retrofit, substitutivo global, na questão, por exemplo, patrimônio, e vou mexer de novo, vou flexibilizar mais ainda, não, mas assim, o Código de Obras. Mas o Código de Obras exatamente é a amarração. Porque é muito detalhado demais, né? Burocratiza, esse é o discurso, né? Para poder evitar, deixar tudo passar. Não, exatamente o Código de Obras é uma normatização de acúmulo de ABNTs historicamente colocada, que você é exatamente preventivo. Entende? Mas só, claro, a outra forma como aplicar isso. Por aí tem um processo de burocratização tremendo, é verdade. Tem que agilizar. Mas não podemos confundir isso com a preservação da saúde pública, que o Código de Obras tem essa preocupação. Então, sim, tem que amarrar pelo Código de Obras, que ele é fundamental nisso, que é no sentido inverso, né? No sentido de enriquecê-lo e colocar mais elementos do Código de Obras, porque se não tem, colocar mais. Esse é o problema, mas a tendência é flexibilizar o Código de Obras. Então, eu apoio, sim, isso, da questão que ele é uma condensação das ABNTs ao longo do tempo, das situações, normas técnicas, né? Eu quero colocar que essa experiência ela é importante, que eu fiquei muito entusiasmado com a Fundacentro. Primeiro, eu quero colocar que a posição da Fundacentro é uma experiência muito interessante na implementação das leis. Nós temos um estudo na universidade sobre as leis que se aprovam na LESC, né? Bom, eu acho que aplica menos 10% se aplica das leis, né? Elas ficam tudo no papel. Então, a experiência da Fundacentro, nesse caso particular, tem uma referência de como implementar a lei depois que for aprovada. E como regulamentá-la e como fica aí. Não pode se regulamentar, de como se ficar um grupo da sociedade acompanhando aquilo. Isso seria para mim ideal. E eu acho que aí, vereadora Carla, você tem um papel fundamental nisso, de levar a cabo, que já serve como uma espécie de case, né? Agora tá case, mas enfim, de um caso exemplar, ilustrativo, para as demais leis. Então, isso eu quero colocar esse ponto. Segundo, que Florianópolis, de umas poucas, começa a experiência no Brasil. Tem a estadual, a lei, né, que a gente se apoiou na lei estadual, do professor do Padre Pedro, né, mas também ela é uma referência também no Brasil, por que me parece. Então, não sei como está em relação a São Paulo, não sei como está a situação, que seria a maior metrópoles do mundo, devia estar muito na frente, na vanguarda, né, mas, enfim. Mas aqui também uma referência para o Brasil. Então, a vereadora Carla tem uma grande oportunidade, né, de estar na frente disso, e eu me coloco à disposição para tal, certo? Agora, o ideal é ter uma experiência o poder público, ele que exige a cobrança da lei, que ele também faça o dever de casa, para começar a conversa. Né? Então, ele é a própria referência, então ele faz nos seus próprios prédios. Primeiro ponto. Agora, o ideal seria que também pudesse fiscalizar o setor privado, porque também esse é outro campo que a gente não falou aqui, não sei. Como é que está a fiscalização, por exemplo, das escolas privadas? Tem que passar por uma norma, não é? Da educação. Não sei como é que está isso, os trabalhadores da parte privada,
de que também tem que estar acompanhando os amiantes na zona do setor privado, que é muito mais complicado. Mas vamos supor que é mais complexo, mas pelo menos começar com as experiências públicas para poder dar exemplo para os demais. Aqui, está aqui. Ó, tá? Então eu queria colocar isso, que é uma bela oportunidade para fazer isso. Já são quase 5 anos, 4, 5 anos, né? Nós sabíamos que ia demorar isso, né? Mas agora tem aí o guia. Mas é importante ter uma maior aceleração nessa convolução aos órgãos da prefeitura, viu? Aqui, nosso arquiteto aqui, sabe muito bem o que eu estou falando. Claro, tem uma inércia interna muito grande para poder aplicar isso. Nós tínhamos entusiastas na Paulo Fontes, já não deu. Mas eu tenho que pegar, parece ter um cronograma, né? Que agora eu não sabia, mas interessante, com esses 24 prédios, é isso? 24? Se puder, agora sim, acompanhar de perto esses aí, para fazer um estudo de caso concreto disso aqui. Na saúde, né, nossa médica aqui, Camila, tem todo o setor que nós acompanhamos na época, que é o setor ligado à saúde do trabalhador. Não é? Lembra? Mas tem os prédios da saúde também. Não sei como é que está isso. É uma pergunta que eu volto aqui, eu faço pergunta para lá. Se na saúde, assim como os prédios, chegou agora o setor do meio ambiente aqui, está aqui a Secretaria do Meio Ambiente, se os demais prédios incluem os 24 ou é só os prédios da educação? Total? Então, porque tem que ver as demais secretarias como é que estão nisso, entendeu? Mas, que já chegou aqui, eu solicito que viesse falar aqui na frente, porque eu quero parabenizar também a vereadora ter feito um levantamento, exatamente com perguntas práticas e concretas. Como é que é a resposta? Reagir, parece que só a educação, se não me engano. Então, acho que é importante esse caso, estar monitorando, ter mais próximos casos e a Fundacentro é um caso, o ideal é que tivesse mais Fundacentros. Em todas as leis, tivesse grupo da sociedade organizado e do poder público para estar em cima da lei. Pô, tá, aprovou, festa, tá, mas daí, depois, ela é abandonada. Então, acho que eu quero colocar aqui, que é uma grande oportunidade que nós temos aqui, de fazer essa normatização, uma regulamentação da lei. Aí é importante, viu, engenheiro, Arthur, é importante que na prática ele já está fazendo uma experiência interessante. Ele foi lá, né, e voltou, opa, o termo tem que mudar. Então, vai ter um processo de ida e volta de aperfeiçoação da lei. Não sei se entenderam. A lei não dá para tinhar tudo. Então, vai chegar um ponto, daqui a algum tempo, talvez tenha que voltar a reformular a própria lei. Fazer algumas emendas na lei, né? Mas, por enquanto, tem que aplicar a lei. Eu acho que é mais importante isso aí. É isso. Parabenizo aqui a iniciativa. Né? Obrigado. Obrigada, Lino. Alguém mais? O pessoal aí do meio ambiente? Jeff? Quer fazer uma manifestação? Não? Queres? Pode usar ali, que é importante, que vai estar sendo gravado. Qual que é seu nome? A Dayana. Bem-vinda, Dayana. Obrigada pela oportunidade também. Só falar que a gente está em contato com a Fundacentro, que infelizmente, né, Arthur, no ano passado, função de início de temporada, a gente não conseguiu avançar, mas a gente mais ou menos já desenhou aí algumas etapas. Porque, na verdade, há uma dificuldade também nessa questão de regularizar mesmo esse serviço, porque hoje não é apenas o que a gente está prestando, que a gente está buscando melhorar, mas também como a população trata o resíduo. E aí, como que a gente vai receber da população? Ela chega lá com esse amianto carregado numa carrocinha, né? Qualquer, a pessoa chega a ela sem os EPIs, o amianto não está ensacado, e aí como que ela vai fazer essa entrega para nós? Como que a gente vai organizar? Então, essa informação precisa estar lá. E temos limitações, né, em relação a isso. Por isso, acho que essa aproximação também com a Fundacentro, para a gente conseguir organizar. A gente já está tomando medidas lá internas, mas a gente também conta com isso até para a questão dos procedimentos, que era uma das coisas, a questão da capacitação, essas informações para nós, né, foi uma novidade até saber que o problema do amianto é muito mais a inalação, que, né, nós preocupamos, imagina, ainda tem gente que usa a caixa d'água com amianto, mas esse não é o grande problema, o problema é a inalação. Então, são informações que estão distantes de nós, por mais que a gente pesquise, são pormenores que não chegam a nós, quanto mais a população em geral, né? E assim, sem contar o custo hoje que tem, né? Um custo muito elevado, foi uma dificuldade nossa até para conseguir dimensionar isso, quanto que a gente vai receber, a gente não sabia, até 100 metros quadrados de uma casa, então a gente está regulamentando até essa questão, como a gente vai medir? Vamos usar o cadastro técnico multifinalitário,
Mas e a informalidade? Então, todas essas são questões que a gente precisa estar construindo coletivamente, né? Então, enfim. Daiana, obrigada, mas eu fiquei em dúvida sobre... tu falou que está em diálogo com a Fundacentro, mas eu não entendi o que está caminhando lá exatamente, o que está sendo construído via Secretaria de Meio Ambiente. Não, na Secretaria a gente já está, né, conversando, que a gente quer fazer as capacitações, né? A gente já vem discutindo essa questão dos procedimentos internos também, porque realmente ficava numa caixa, vamos tapar a caixa, vamos ter o cuidado do EPI com quem faz esse manuseio, porque realmente existe essa... né? A gente está construindo, melhor dizendo, essas informações, esses procedimentos internamente. E daí a gente está contando também com a Fundação para a gente fazer né, esses procedimentos mesmo, essa construção no que a gente tem limitação, né? Mas a gente já está melhorando em relação a, né, quando foi a visita, eu não sei, né, quando aconteceu, não me lembro exatamente, foi o Jefferson à época que acompanhou, mas desde a nossa conversa a gente vem, né, melhorando, vamos cobrir aonde está, fica em caixa fechada, a gente tem um contrato com uma empresa que busca esse material, enfim. Tá certo, obrigada. Eu me lembro que, acho que quando a Valéria veio, o pessoal veio ali outro momento na Comissão de Educação, foi falado, são muitos elementos que a gente nem se toca realmente, né, envolvendo a questão da inalação, mas eu lembro que falaram assim, agora está muito, tem um nicho de mercado nas cidades, né, de lavagem de telhado, né, foi tu que falou, né? Sem que muitas vezes as pessoas saibam que aquele telhado é amiantado. E é com aquele jato de água que, conforme bate, escama as telhas também, né? Então, todo esse resíduo de um nicho de mercado não fiscalizado, daí não tem a ver com educação, enfim, mas não, talvez mais para vigilância, né? Não fiscalizado gera um problema que muitas vezes o empreendedor não sabe, tá na moda, tem que lavar o telhado, enfim, tá bonitinho aqui e tal, mas que gera um problema para o entorno, como a questão que o Arthur falou do vizinho e tudo mais. Então, acho que é mais uma questão aí a ser fiscalizada tanto pelo pessoal do trabalho, como pela própria vigilância. Mais alguém tem elementos, tem colocações? Arthur, claro. Eu queria só fazer um depoimento de todos os órgãos da Prefeitura. O que a gente mais avançou foi a CONCAP. Foi quem nos recebeu, a gente fez reuniões, a gente está programando uma oficina, e oficina no sentido de construir juntos, né? Porque a gente não sabe o dia a dia lá da pessoa que vai fazer a coleta. O que ele tem de problemas. Então, essa construção será em conjunto. A gente começou a conversar no final do ano passado, aí por conta da Operação Verão e tal, acabou não conseguindo dar continuidade e a gente vai estar retomando. Então, de todos os órgãos, eu acho que a CONCAP tem que fazer um reconhecimento, é o órgão assim, que mais nos deu abertura para tentar fazer alguma coisa diferente, né? Tomara que as outras secretarias também tenham essa motivação, mas até agora a CONCAP tem sido para nós assim um parceiro importante. Maravilha, viva a CONCAP pública e de qualidade. Uma dúvida também, enquanto as pessoas se pensam se querem falar mais alguma coisa, você falou sobre a questão do Sinduscom, né? Pensando na construção civil e até privada, em que o Lino também trouxe. Já existe algum contato da Fundacentro com a Sinduscom? A Fundacentro é parceira do Sinduscom há muitos anos, né? Eu, particularmente, trabalho com construção civil há, não sei, uns 30 anos, pelo menos. Então, eu conheço bem o pessoal do Sinduscom. O Sinduscom é muito organizado. Mas nenhuma conversa no sentido desse protocolo. Mas nós já fizemos várias parcerias, mas em relação especificamente ao amianto, a gente não conseguiu conversar ainda. Eu até tinha esperança, por isso que eu perguntei se tinha alguém do Sinduscom aqui, porque o Sinduscom é um parceiro fundamental. Sim. Porque ele vai dar a informação para as empresas. Às vezes, o que aconteceu lá ao lado da minha casa não foi que a empresa queria fazer errado. Às vezes, ela também não sabe. Se ela for capacitada, se ela tiver a informação correta,
ela vai querer fazer certo. São empresas grandes, são empresas bem organizadas, que têm engenheiros de segurança, têm técnicos de segurança, eles podem fazer um bom trabalho. Então, seria importante a gente retomar esse contato. Não sei se... eu tenho contato com eles, eu posso fazer isso. Então, e eles têm o SECONSE, que é o Serviço Social da Construção Civil, eles fazem os programas de segurança das construtoras. E eles têm que começar a incorporar essa questão da demolição na estrutura da obra, porque parece que a obra só começa depois que o terreno está limpo. Né? Essa parte da demolição entra num tipo de um limbo, né? Ninguém sabe de quem é a responsabilidade, tem que começar a fazer o planejamento de segurança desde o iniciozinho, que é a compra do terreno, que é a retirada das casas, e se tiver amianto, fazer a boa técnica da engenharia para a retirada e evitar problema tanto para o trabalhador quanto para a vizinhança. Tá certo. Alguém mais se animou? Pode, por favor. Pedro, né? Boa tarde. Meu nome é Pedro, eu sou auditor fiscal do trabalho, sou chefe aqui da fiscalização na superintendência. Primeiro, queria agradecer o convite para o evento, chegou a nós através do superintendente, né, o Paulo Essel, e importantíssimo, né, esse tema, e primeiro é reconhecer, né, que todo esse trabalho que foi feito anteriormente conseguiu uma legislação, né, já há alguns anos muito, digamos, adiantado, acredito, até em relação a vários outros municípios e estados, mas que eu acho que realmente é importante isso que está sendo feito, porque, né, Arthur, precisa de um movimento agora para realmente implementar isso, né? Eu acho que é importante que todos esses órgãos e parceiros estejam juntos, porque não é um trabalho para um só. Então, basicamente é isso. Parabenizar, agradecer o convite e dizer que a fiscalização do trabalho está à disposição, né, no que a gente puder estar construindo junto, seja ajudando a orientar, seja tentando dialogar também com o Sinduscom ou outros parceiros que a gente possa ter acesso, né? Porque também do ponto de vista da fiscalização, não é um trabalho fácil de ser feito, porque são trabalhos muito pontuais, né? Eu me lembro de uma fiscalização que eu fiz em que na hora estava acontecendo uma demolição com amianto, e exatamente como o Arthur falou, eu só jogava as placas de amianto lá de cima, foi uma luta, o mestre de obras já tinha sido prometido para ele, então ele ficou indignado quando disse que ia ter que se desfazer daquilo. E aí toda uma conversa, olha, isso é, né, carcinogênio, isso pode dar um problema, sua família, etc. Ele não ficou muito feliz e eu desconfio que esse amianto está lá na casa dele, instalado, infelizmente, tá? Mas obrigado e parabéns. Obrigada, Pedro. Alguém mais? Senão o Lino pediu a palavra de novo e eu vou encerrar. Um caso que o Pedro falou, eu lembrei. Eu moro no centro, mas eu vou muito no Campeche, acho que a minha filha mora lá. E é comum eu encontrar em estrada de chão, sabe quando dá aquela semana de chuva que fica cheio de buraco? O pessoal pega a telha de amianto, quebra bem quebradinho e joga dentro do buraco para aterrar. Olha o nível da falta de informação das pessoas. E aí essa coisa de, vamos tirar a telha daqui, mas me dá essa telha porque eu quero usar lá no meu ranchinho, eu quero fazer um puxadinho, não conhece, e aí está se submetendo numa condição muito pior do que se fosse nova, porque ela já vem deteriorada e a pessoa não sabe disso. Então, falta muita informação. Aí a CONCAP é fundamental para dar essa informação. A prefeitura, com esse manualzinho, na hora de se pedir o alvará de demolição, é uma educação importante, é uma capacitação importante. O Sinduscom, através da sua organização também, o Sindicato dos Trabalhadores deveria estar aqui, né, para participar. Enfim, a gente tem que essa informação tem que ser a mais ampla possível, sem deixar o pessoal apavorado também, evitar que as pessoas vão lá e queiram tirar tudo de uma vez só, né? Fazer a coisa adequadamente, fazer a coisa corretamente. Lino, quer fazer mais um adendo? Então, tem essa parte da lei toda, que é o controle, o manuseio, o papel da prefeitura nessa fiscalização, né? Enfim, a prevenção junto aos trabalhadores, tudo isso que nós estamos falando, que o engenheiro bem colocou, né? Isso aí tem que avançar e muito nessa parte. No entanto, tem no artigo 5º,
da lei, que diz que é de responsabilidade do Poder Executivo Municipal a ampla divulgação dos efeitos nocivos à saúde da população causados pelo amianto, assim como cuidados com os resíduos gerados em sua correta destinação. Bem, então esse é um ponto que eu queria colocar, e aí em seguida, no artigo 6º, a despesa decorrente da execução da presente lei ocorrerão em a conta das dotações orçamentárias. Bom, então esses 2 pontos eu ia colocar aqui, vereadora, que é o seguinte, esse é o primeiro ponto, que enquanto está correndo isso, tinha que ter uma destinação de verba pública, que nós temos uma verba pública razoável, né, que a prefeitura tem, para poder fazer o trabalho de publicidade no aspecto educacional, certo? O ideal seria ter para as escolas, a educação nas escolas, ter cartilhas que pudesse explicar para as crianças, né, para todos os jovens, né, como é que funciona, que isso é um perigo, etc, etc, né? Então esse passivo ainda está entranhado na população, embora agora novas telhas já não tem mais isso, né? Mas esse passivo está na população, inclusive nas crianças. Então essa parte educativa, que era importante, que é aqui para que o artigo 5º se cumpra. E a outra que aí que havia aqui, que é a lei orçamentária, para que na lei orçamentária possa ter destinado essa verba dentro do orçamento no ano seguinte, para poder fazer uma campanha massiva de educação. Então, isso acho que eu queria colocar esse ponto também que está aqui colocado. E o caso do Sinduscom, na parte também ter prospectos, né? Eles têm dinheiro, né? Sinduscom teria. Para poder fazer também uma divulgação em massa, né? Quer dizer, colocar para todos os construtores, os associados do próprio Sinduscom isso, tá? E, claro, os sindicatos trabalhadores também da mesma forma. Então, o material, assim como esse guia, né? Então, esse guia também é muito grande, mas uma coisa mais simplificada, de fazer uma espécie de cartilha para fazer reprodução em massa. Nas escolas e no setor, claro, a linguagem é a mesma, né? Fazer uns desenhos para a criança não é igual a empresas mais especializadas, mas são cartilhas diferentes. Mas fazer esses 2 tipos de cartilha no mínimo, e aqui na casa, nós temos a prefeitura dedicar a verbas específicas destinadas, agora para esse próximo, agora para novembro, né? Quando sai a LOA, já para o próximo ano 2025 tem uma campanha publicitária de educação pública. Isso é o mínimo que tem que fazer, isso é a minha recomendação. Obrigada, Lino. Acho que nós temos aqui alguns encaminhamentos e sugestões. Em primeiro lugar, agradeço todo mundo, né, que esteve aqui, agradeço muito a Secretaria do Meio Ambiente, de Educação, a Vigilância aqui da Saúde representada, com a Camila e com a Vanessa também. E daí, acho que a Saúde aqui, via Diretoria de Vigilância, se comprometeu com alguns pontos, né, sobre essa questão de inspeção junto à CONCAP, que o trabalho já está acontecendo, mas acho que pode contribuir nesse trabalho formativo das oficinas, das orientações, esse levantamento dos óbitos e também o acompanhamento das reformas da Secretaria de Saúde, né? Na educação, a Vivian nos trouxe a questão do novo prazo do inventário para julho e ficou como sugestão a questão de, né, ter um protocolo sobre as reformas de prédios próprios, que ainda tem o amianto, e que daí a partir do inventário a gente vai saber disso, e talvez, mas como sugestão, a inclusão de uma cláusula nos contratos de prédios não próprios, né, de que não se loque prédios que tenham amianto, enfim. Eu acho que tem 2 pontos que o Arthur traz que a gente pode ficar aqui com a responsabilidade de fazer um diálogo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura, enfim, que tem a ver sobre a alteração do anexo ali da declaração dos alvarás, e junto disso a cartilha passo a passo na emissão do alvará. Eu fico responsável de tentar um contato, uma reunião, né, entre o mandato, a Fundacentro e a Secretaria para a gente explanar sobre isso. E se achar necessário também um contato com o Sinduscom no mesmo sentido, né? Acho que o Carlos tem sido um parceiro aqui sempre que a gente precisa, o Carlos Leite, né? Temos muitas divergências, mas quando há necessidade a gente dialoga, e acho que ele estaria aberto para essa conversa. Até porque, pensando com a cabeça, né, dos outros, acho que é um valor agregado também, inclusive para a venda de novos empreendimentos, a publicidade de que aquele empreendimento,
né, é livre, ou que as reformas ou a demolição foi feita com toda a segurança, que não vai deixar resíduo para a construção dos novos empreendimentos. Acho que, né, pensando com a cabeça de quem quer agregar o selo desamiantagem, né, isso nos ISOs aí são sempre necessários. Então, acho que não teríamos muita dificuldade. A questão do orçamento, a gente sabe, né, vereador, que quando não vem de lá, é sempre muito difícil a gente fazer alterações, mas acho que a proposta e colocar como proposta para manter o orçamento para isso é bastante importante. Acho que o que eu anotei foi isso e eu repasso, portanto, se quiser fazer considerações finais ou outras sugestões de encaminhamento para o Arthur, Camila, por até 3 minutos para a gente finalizar as considerações finais. Só agradecer, acho que a gente já colocou alguns pontos, né, importantes, e outros pontos surgirão do trabalho conjunto. Não adianta a Fundação não vai conseguir resolver nada, a Câmara de Vereadores não vai conseguir resolver nada, nós vamos conseguir resolver em coletivo, né? Se juntarmos todos os atores sociais, a gente vai conseguir avançar. Então, todo mundo desarmado, querendo, com um objetivo comum. O objetivo comum é mostrar que é possível a gente fazer desamiantagem com boa técnica, com qualidade, com segurança para todo mundo, né? Que se isso for bom, né, para a sociedade, eu acho que é bom para todos nós. Então, vamos tentar fazer, eu acho que isso é importante, tentar fazer isso conjunto. A Fundação sempre trabalhou em parceria. Nós sempre trabalhamos em parceria, a gente não tem problema nenhum de trabalhar com os diversos parceiros. Podemos ter divergência nisso, aquilo, tal, mas sempre com foco, né? Com foco. É um setor de pesquisa, de engenharia, e ela é focada, né? Sempre vai num sentido, queremos chegar naquele ponto. E eu acho que se todos juntarem forças, a gente consegue chegar nisso. E Florianópolis, pelo fato de ser uma cidade não tão grande assim, não é uma grande metrópole, já está meio grande, mas já não está tanto assim, a gente consegue ainda juntar as pessoas, juntar as instituições, e a gente avançou muito em parcerias, e podemos avançar também na questão do amianto. Tá bom? Obrigada, Arthur, pela disponibilidade. Camila? Então, eu lembrei, tá ligado? Tá ligado. Eu lembrei a gente tem uma experiência muito positiva lá na Visat, que é uma parceria com o CREA, né? Para a gente trabalhar as questões de queda, do risco do trabalho em altura. Eu acho que pode ser um parceiro também, pode ser incorporado, né, nessa discussão. E essa experiência nos mostrou que a gente formar um grupo de trabalho sobre o assunto, a gente continua mantendo as ações sempre coordenadas e não deixa o assunto parar. Então, acho que a gente pode estar pensando nesse sentido de criar um grupo de trabalho e aí a gente fazer uma agenda contínua, né, e conjunta sobre as ações. Legal, ótimo. É isso? É isso. Obrigada, Camila e Vivian. Só agradecer mesmo, quando a gente se pensa junto, de fato tem preposições, né, e efetividade nisso. Puxando um pouco a sardinha para o lado dos arquitetos, também em parceria com o CAL. E, enfim, ficou à disposição e agradeço novamente a participação. Obrigada. Quero agradecer a todas as pessoas aqui. Tá? Mas se vier das secretarias é melhor. Isso. Se tiver uma rubrica na Secretaria de Meio Ambiente lá, Educação Ambiental pela Desamiantagem, é mais fácil de aprovar aqui, da Vigilância também e da Secretaria de Educação também. É fazer dentro do orçamento já vir, dentro do que cabe, por exemplo, a vigilância ali, colocar uma unidade, né, ali no orçamento falando sobre isso. Mas depois a gente pode passar tecnicamente lá no 88 pontos. E me ocorreu aqui uma coisa. Ah, tá. Agora às 4h30, a gente vai ter uma outra reunião ampliada aqui sobre o retrofit, né, que é um modelo de requalificação
urbana, envolvendo, no caso do projeto específico, a área do Centro-Leste. Eu acho que tem tudo a ver com isso, porque é uma área mais antiga também, que eu acredito que deve ter estabelecimentos ali ambientados, né, e que as regras de reformas, construção e ocupação daquele espaço, ou uma requalificação, passa por isso também. Não à toa aquela foto anterior ali da Praça 15 é dessa região, né? Então fica o convite, quem quiser sair, tomar um cafezinho e voltar às 4h30 e incluir essa discussão também na reunião que a gente vai fazer, porque tem um projeto tramitando, talvez incluir algum elemento sobre isso. Acho que o projeto tem partes boas, necessárias, e partes que a gente pode aprimorar. Então acho que se quiserem ficar para entender um pouco do debate e a gente pensar em incluir elementos sobre esse tema na discussão do retrofit também, fica o convite aqui e o registro. Do mais, o nosso mandato, a Comissão de Educação, de Saúde, estão sempre abertas e tenham na gente parceiros, sim, para essas construções que são coletivas, que são diplomáticas e que tenham um foco, né, da melhoria para a sociedade. Muito obrigada e dou por encerrada essa nossa reunião.